questão de relações de confiança. Ou seja, se nós queremos que a nossa equipe tenha boas relações de confiança, nós temos que ser vulneráveis, nós temos que mostrar os nossos defeitos, os nossos pontos fracos e mostrar que somos suscetíveis a eles. Vamos falar um pouco também sobre medo de conflitos. Existem várias causas, muitas causas dos medos de conflitos, e a mais comum é a necessidade de sempre querer agradar o membro da equipe, sempre querer agradar o próximo. E o que não pode acontecer na nossa equipe é isso. Nós nunca devemos temer os conflitos, e sim entendermos eles, buscar soluções para que eles sejam resolvidos. Dando continuidade, vamos falar também da falta de compromisso. O que gera nos funcionários hoje a falta de compromisso? Porque é fácil a gente falar sobre, ela não quer nada, a pessoa não quer nada, não está nem aí para o trabalho. Mas a equipe, ela precisa a liderança, né? Precisa de dar um incentivo para esse funcionário. Então, a falta de compromisso, o primordial dela acontece quando o funcionário não tem a liberdade de poder expressar suas opiniões, né? Melhorias que você pode ter no nosso ambiente de trabalho. Quando a pessoa não se sente ouvida de fato, então é como assim, como se fosse, poxa, ninguém me escuta, então vou fazer o quê? Vou bater meu dedo, vou fazer o que der e pronto. Então, a falta de compromisso, ela, além do funcionário em si, ela vem de um incentivo de cima também, tá? De liderança. Próximo. Fuga de responsabilidade. Num contexto que foi falado já da Leila aqui, agora com a falta de confiança. A falta de comprometimento com os membros da equipe é de não se responsabilizar pelas atitudes do colega ou de entregar uma responsabilidade para o colega. Seja você técnico de enfermagem, nós como futuros enfermeiros, se eu sou enfermeira, eu não posso fugir da minha responsabilidade de coordenar a minha equipe, eu não posso fugir da minha responsabilidade de coordenar meus técnicos e administrar o serviço corretamente para que seja entregue o melhor para o meu paciente, o meu cliente final. Né? E nem eu, como técnica, posso fugir da minha responsabilidade do meu trabalho e de entregar certas coisas para o enfermeiro, né? Porque assim, existem locais de trabalho, né? Pessoas que fogem daquilo que tem que ser feito. Então, se o enfermeiro está fugindo, eu como técnico, eu não posso ter medo do conflito com ele. É tudo uma comunicação, né? Olha, isso não foi feito, preciso que você faça. Olha, o paciente está esperando, aguardando por isso, porque é um procedimento empregado ao enfermeiro. Então, a gente não pode, nem como técnico, nem como enfermeiro, ou em qualquer área da saúde, fugir dessa responsabilidade com medo do conflito com o colega, né? A gente precisa resolver para entregar o resultado final para o cliente. Próximo. Falta de atenção nos resultados. A falta de atenção, ela ocorre quando o funcionário, ele coloca as suas individualidades, as suas vontades individuais, os seus problemas individuais, tirando o foco da equipe, né? Por exemplo, eu preciso almoçar 1 hora e eu não quero saber, eu quero almoçar 1 hora, né? Meu horário de amigo, então você não está nem aí pro coleguinha, né? Não está nem aí pro seu enfermeiro, tá? Mas você está focando no seu, ali você está em uma equipe. Além de você estar focando só no seu, você tem uma outra equipe e você tem um cliente para poder atender. Então, assim, tudo bem, o seu horário é 1 hora, mas se está tendo uma parada ou alguma coisa, você vai sair 1 hora, você vai fugir, você vai deixar de entregar o resultado que você entregue, porque você está pensando somente em você. Então, é um dos desafios muito grandes hoje na área da saúde, do funcionário que pensa somente em si e não numa equipe como um todo. Agora vamos falar sobre as competências profissionais e equipes de saúde. Eu e a Jennifer vamos falar sobre competência profissional na equipe de saúde. Mas o que é competência profissional? Bom, são habilidades, qualificações que uma pessoa possui para executar suas tarefas, suas responsabilidades no dia a dia de trabalho. Ela pode ser dividida em 3 tópicos: comportamental, técnico e gestão. Bom, vamos supor que temos uma equipe e tem um enfermeiro que não tem total conhecimento do seu setor. Qual seria a melhor forma de gerenciarmos isso? Permitirmos eles seria uma opção, né? Poderíamos talvez investir em treinamentos, mas antes devemos analisar e ver se temos a total habilidade de ensinar aquilo para ele. E também poderíamos dizer que somos uma equipe.
noite. Boa noite. Eu e o Cláudio vamos estar aqui apresentando para vocês liderança e coordenação de equipe de saúde. Eu separei 5 tópicos aqui para poder dar uma explicação para vocês. O primeiro tópico é ter capacidade de se relacionar. O líder, ele precisa saber se relacionar com a sua equipe e os seus supervisores e saber conversar, expressar suas ideias e ter uma boa educação. Aí o segundo tópico, investir em autoconhecimento. O líder, ele precisa investir no seu autoconhecimento para saber os seus erros, para poder melhorá-los. E manter o seu ponto positivo, já que a sua personalidade afeta a sua equipe. O terceiro, aprender novas competências. O líder, ele deve aprender, ter conhecimentos técnicos, já que... Ai, meu Deus do céu. Aprender novas competências. O líder, ele precisa ter conhecimentos técnicos, pois já que ele é a referência para a sua equipe. Aí o quarto, conhecer bem a sua equipe. O líder, ele precisa conhecer bem a sua equipe, saber o seu ponto forte, o seu ponto fraco e saber em qual função ele se encaixa melhor para ter um bom resultado no seu trabalho. E ser exemplo. O líder precisa ser exemplo, não que ele vá ser perfeito, mas sempre dar o melhor de si, já que a equipe vai se espelhar nele. Aí o Cláudio vai dar continuidade falando de coordenação de saúde e equipe. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre coordenação da equipe da saúde. Eu só peguei 3 pontos. O primeiro ponto é qual a função de um coordenador de saúde, de equipes, desculpa. É responsável por gerenciar projetos, liderar e motivar uma equipe de trabalho, garantir a competitividade e estabelecer metas. Segundo ponto, quais são as competências de um coordenador? Destacar-se com conhecimentos técnicos, cumprir e conhecer as normas e legalização, garantir e execução dos serviços. Segundo ponto, o qual significa coordenação da saúde. Um coordenador de equipe é uma pessoa com responsabilidade de motivar e dirigir sua equipe para alcançar os objetivos estabelecidos. Boa noite, meu nome é Emília. Eu vou falar sobre processos de comunicação em equipes de saúde. Como já foi dito anteriormente, na área da saúde, o trabalho ele é realizado em equipe, onde os profissionais um complementa o outro na sua atuação. E a comunicação, ela vai ser imprescindível e uma ferramenta muito valiosa, porque grande parte dessa comunicação, ela vai ser parte do tratamento de um paciente. Então, essa comunicação, ela deve ser sempre clara e de compreensão de todos. Por que clara e de compreensão de todos? Porque assim a equipe vai reduzir a incidência de erros e além dessa reincidência de erros, a gente consegue chegar num objetivo final que seria a segurança do paciente e também uma assistência humanizada. Boa noite, meu nome é Giovana, eu vou dar continuidade ao que a Meire disse. Os profissionais de saúde convivem constantemente com problemas de comunicação no trabalho, seja ele com um colega de trabalho ou com um paciente. O modo como a comunicação é expressada afeta o paciente, por exemplo, não saber dar uma notícia ou fazer um procedimento errado, não conversar com seu parceiro de trabalho. E isso ocorre muitos erros ali entre eles, na equipe, até mesmo com o paciente. Temos que entender que a comunicação é a importante base para a interação, para unir a equipe multiprofissional, para alcançar objetivos da equipe e alcançar satisfação dos pacientes. Pode passar.
Boa noite, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional, mas antes de falar sobre inteligência emocional, a gente tem que entender um pouco sobre o que são as emoções. Pode passar. Bom, o nosso cérebro ele é muito confundido com um computador. Por exemplo, porque o nosso cérebro é muito confundido com um computador, porque ele realiza algumas computações. Não que a gente seja uma máquina, mas ele realiza algumas computações que, por meio de inputs, vão gerar algumas reações no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente toma um susto, a nossa pupila dilata, o ácido no nosso estômago cessa, a pressão, o fluxo de sangue ele é direcionado para os principais músculos do nosso organismo. Há uma maior produção de cortisol e adrenalina para preparar a gente para uma possível função de foco, né? Pode passar, por favor. Agora que a gente já entendeu o que é um pouco dessas emoções que são automáticas, o que seria a inteligência emocional? Um significado bem básico para a inteligência emocional é a capacidade de perceber essas emoções. Ou seja, quando você percebe essas emoções, você pode arranjar uma melhor forma de reagir de acordo com cada situação. Aí eu assisti uma série de vídeos sobre inteligência emocional, inclusive um deles, se vocês quiserem, posso estar disponibilizando, que é o programa CNN Tonight, que são 3 apresentadores, dentre eles tem o professor Fernando Carnal, acredito que muitos aqui conheçam. Aí uma palavrinha que apareceu na maioria desses vídeos que eu assisti foi autoconhecimento. Que autoconhecimento não é você, por exemplo, saber emitir um polinômio ou Bhaskara para função quadrática. O autoconhecimento é você não deixar ser dominado pelo seu pensamento racional, nem pelos impulsos do pensamento emocional, que é o tal da frase conheça a ti mesmo socrático, né? O bom da inteligência emocional é que ela não é um traço de personalidade, ela não é um dom divino, ela é desenvolvível, ou seja, você consegue treinar essa habilidade, você consegue desenvolver ela. Ou seja, se você quer ter essa habilidade, basta você treinar que uma hora você vai conseguir. Pode passar. Nesse mesmo programa, eles puxaram um levantamento que teve do Page Group, onde eles fizeram uma pesquisa com os principais chefes de empresa sobre o que eles buscam nos currículos dos novos enfermeiros, novos profissionais de saúde que eles estão procurando. A principal habilidade é a inteligência emocional, ou seja, nesses últimos tempos, inteligência emocional é uma ótima habilidade para você estar adquirindo na sua rotina e estar colocando no seu currículo, com 42,9%. Com 38,4% vem o trabalho em equipe e com 31,1% vem a comunicação assertiva. Ou seja, a inteligência emocional é você entender esses processos internos de emoção, etc. E, de acordo com isso, você saber controlar de forma indireta, porque esses processos eles são automatizados, né? Então não tem como você simplesmente mudar. Você tem que entender esses processos e, a partir disso, controlar o que você vai fazer de uma forma mais indireta. Aí pode passar. Aí agora eu vou passar a palavra para o Caio, que ele vai estar falando um pouco sobre as capacidades da inteligência emocional. Boa noite, meu nome é Caio. Eu vou falar um pouco dessas 4 competências emocionais que é sempre bom a gente estar aprimorando. Como, por exemplo, a gente tem autoconsciência, que seria o quê? Seria a gente entender nossas emoções, nossos comportamentos. E autorregulação seria nós pegarmos a nossa emoção, nosso comportamento e saber gerenciar esses dois. Como, por exemplo, a gente está tendo uma paciente num ambiente, ela está muito mal. A gente tem que saber. Nossa, fiquei nervoso. A gente tem que saber entender e compreender, né? Como aí vem a empatia. A gente também tem que entender a posição do lado do outro. O que o paciente está sentindo, como que a gente pode ajudar ele. E com isso também vem as habilidades sociais, que no caso a gente saber organizar direitinho, para a gente não. Como, por exemplo, todo mundo está no mesmo foco e nós temos que fazer. A gente tem que sempre estar no mesmo objetivo, na parte das habilidades sociais, para conseguir alcançar.
Agora eu vou passar minha fala. Boa noite, gente. Eu só vou complementar um pouco o que o Caio disse, né, sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Por que ela é tão importante no trabalho em equipe? Para a vida, né? Mas como o nosso tema é trabalho em equipe na saúde, é muito mais importante, porque uma falta de comunicação pode ocasionar um caso sério, né? Bom, trabalho em equipe, até o Gabe disse isso, não é uma habilidade automática. É uma habilidade que a gente vai se autodesenvolvendo, autoconhecendo. Então, vou ter 2 tópicos breves, né, para fazer vocês entenderem. Eu vou falar sobre comunicação intrapessoal. Intrapessoal vem de dentro, é interno. Né? Então, como é que você gera os sentimentos? Como é que você diagnostica ele? Como é que você digere ele dentro de você? Um exemplo prático. O que você pensa, ele influencia diretamente como você se sente, que vai influenciar diretamente no seu comportamento. E a forma que você se comporta vai influenciar diretamente no resultado. Seja um caso, seja um sinal, uma pessoa, enfim, vai impactar diretamente. Dependendo do seu nível de comunicação interna, da sua comunicação intrapessoal, é com ele, através dele, na verdade, que você vai conseguir se relacionar com o meu segundo tópico, que é o interpessoal, né, que é a comunicação com as outras pessoas. Se você procurar no Google, vai colocar que é uma conexão entre uma ou 2 pessoas, mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo, é saber interpretar outra pessoa, é saber ler como ela está. É a sua equipe que está lá, é o seu funcionário, às vezes, você depende dele para fazer a função designada que você deu a responsabilidade. Então, como é que ele está? Ele não está bem hoje? É saber identificar isso. É também saber identificar qual é o seu papel na equipe. E ao contrário também, o que a equipe pode esperar de você. Então você junta a conexão intrapessoal e a comunicação interpessoal da inteligência emocional. Isso é de supra na área da saúde, né? Imagina, você não sabe gerir o sentimento que está dentro de você, você não é muito bom nisso, você não se autodesenvolveu, e chega um paciente já com o sentimento dele lá. Aí você não soube tratar do seu, vai tratar do paciente e chega um funcionário que faltou, aconteceu alguma outra situação, você não sabe lidar. Então acaba não tendo uma eficácia, né, para a vida, que pode gerar problemas. Então a inteligência emocional, resumindo, ela deixa a sua vida mais fácil. É isso que eu queria falar, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol e eu vou falar sobre a conclusão. Para concluir, a importância do trabalho da equipe é isso. Todo mundo se ajudando, sem sobrecarregar uma outra pessoa e sem sobrecarregar a equipe toda, né? Para não prejudicar, principalmente quem? O paciente, tá? E ali temos 5 vantagens do trabalho em equipe. O primeiro é mais qualidade na assistência, o segundo é rapidez em situações de emergência, o terceiro é aprimoramento da comunicação interpessoal, o quarto, mais facilidade para o reconhecimento de erros e o quinto, maior satisfação dos pacientes. E aqui as fontes.